Estamos quase chegando no final do nosso livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando Paulo, sua fidelidade, sua coragem. É isso que a palavra faz conosco, nos torna homens e mulheres corajosos. Queremos fazer mais uma experiência hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 27 a 44. Caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Não tem como interpretar a palavra sem o auxílio do Espírito Santo. Vamos invocar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, és mais íntimo de mim do que eu mesmo. Conheces o meu coração. Sabes do desejo do meu coração de ser fiel à vontade de Deus. Sabe da fidelidade do meu coração de querer conhecer o Senhor por meio da sua palavra. A própria palavra nos ensina que o Senhor Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Por isso, neste dia, eu te suplico, vem em auxílio da minha fraqueza. Ensina-me a conhecer, a amar a vontade de Deus que se manifesta por meio da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 27. Já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para outro no mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros viram um sinal de terra. Lançaram a sonda e deu uns 30 metros de profundidade. Um pouco mais adiante, lançaram novamente a sonda e deu uns 20. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente o raiar do dia. Entretanto, os marinheiros tentaram fugir do navio. Com o pretexto de jogar âncoras a partir da proa, já estavam descendo o bote ao mar. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: se eles não ficarem no navio, vós não vos salvareis. Então os soldados cortaram as cordas do bote e os deixaram cair no mar. 33. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia que todos comessem. Dizia: já faz 14 dias que estáis esperando em jejum sem comer nada. Aconselho que vos alimenteis, é necessário para a saúde. Pois ninguém de vós perderá um cabelo da cabeça. Depois de dizer isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu o pão e começou a comer. Então todos se reanimaram e alimentaram-se também. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de comerem o suficiente, jogaram o trigo ao mar, aliviando o navio. 39. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada como uma praia, ponderavam se ali poderia se levar o navio à terra. Soltaram as âncoras, entregando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, içaram a vela de frente ao vento e dirigiram o navio para a praia. Mas o navio foi de encontro a um barco de areia e encalhou. A parte dianteira atolada ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar
que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Depois mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço do navio. Assim, todos chegaram à terra sãos e salvos. Denis, por que o centurião respeita Paulo, mesmo ele sendo um prisioneiro? É difícil ter uma certeza do motivo pelo qual esse centurião respeitava tanto ao São Paulo, ao apóstolo Paulo. Mas, ao mesmo tempo, é possível ver indícios dos motivos pelos quais havia esse respeito. Bom, primeiro, antes mesmo de começar a viagem, São Paulo já profetiza que as coisas não vão dar muito certo, que eles terão problemas e, inclusive, indica uma mudança de rota. Mas o centurião, obviamente, não dá ouvidos para Paulo, porque prefere confiar na palavra do responsável por aquela embarcação, do piloto do navio. Bom, só que tudo o que Paulo disse de fato aconteceu. Além disso, no momento da tribulação, Paulo tranquiliza a todos dizendo que todo mundo chegará em segurança. Nova profecia do apóstolo Paulo. Claro que depois de ter acontecido tudo isso, esse centurião deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha. Lógico que ele percebeu que Paulo era uma pessoa diferente. Mas o que era essa diferença no apóstolo Paulo? É justamente a segurança nas palavras que ele dizia, porque o que ele dizia era a mensagem de Deus para ele, Paulo. Paulo transmitia a mensagem de Deus que recebia e, ao mesmo tempo, confiava plenamente no cumprimento das promessas que Deus também fazia a ele. Obrigada, Denis, pela sua contribuição. Obrigado pelo seu auxílio. Essa palavra de hoje mostra o quanto que a palavra de Deus é verdadeiramente eficaz. Tudo que Paulo anunciou, tudo que Paulo disse, lembra-se? Paulo disse: ninguém vai perder a vida. O navio vai se perder, mas ninguém vai perder a vida. A palavra do homem de Deus se cumpre. A palavra daquele que confia em Deus se realiza plenamente. E essa confiança, essa certeza com que ele fala, com que ele age, vem do Espírito Santo. Eu, nesta palavra, tomo consciência do quanto eu necessito do Espírito Santo. Santo Agostinho, ele nos diz: o homem é um mendigo de Deus. Eu posso dizer sem dúvida, eu sou mendiga do Espírito Santo em mim, que age, que me ensina, que me corrige e que me faz trilhar o caminho certo. Paulo é um homem do Espírito, seu testemunho, sua coragem, seu bom senso, seu discernimento, sua coragem, meu Deus, revelam quanto ele era um homem possuído pelo Espírito. Ele mesmo testemunha: eu, prisioneiro do Espírito. É assim que eu quero estar. É isso que a palavra provoca hoje em mim. Eu quero ser prisioneira do Espírito. Vamos pedir isso. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero lhe pedir, porque o Senhor disse que um pai sabe dar boas coisas ao filho, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Senhor, dá-nos do Teu Espírito, envia-nos o Teu Espírito e que Ele possa realizar o grande dom que nós necessitamos, que não é outro senão o dom da conversão. Senhor, converte o meu coração por meio desta palavra, por meio do testemunho do apóstolo Paulo. Converte, Senhor, o meu coração. Eu desejo ser uma mulher nova, desejo ser corajosa, autêntica, inteira, lúcida, como Paulo. Eu quero, Senhor, ser fiel no anúncio da boa nova. Dá-me esta graça, Senhor. Essa palavra, ela é maravilhosa. O testemunho de Paulo incomoda, o testemunho de Paulo questiona e faz a gente se perguntar: como eu tenho vivido a palavra de Deus?
como eu a tenho colocado em prática na minha vida e como de fato ela tem gerado mudança de vida, mudança de comportamento. Eu me sinto profundamente questionada. E você? Que essa provocação possa incomodar seu coração. Eu fico por aqui e aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!